coisas. Tudo, pessoal, que nós trabalhamos hoje em dia, que leva em consideração os equipamentos aí eletrônicos, trabalha com uma fonte de energia, seja uma fonte chaveada, uma fonte linear, uma fonte mais simples, certo? Por isso é interessante você ter esses conhecimentos. E o professor Alan também vai deixar algumas dicas aí para você que está vendo esse conteúdo e vai melhorar aí, aumentar, né, a confiabilidade de seus equipamentos. Fonte linear e chaveada. As fontes de alimentação linear e chaveada, pessoal, são dois tipos diferentes de dispositivos usados para converter a energia elétrica de uma forma para a outra. Exemplo: geralmente de uma fonte de energia elétrica como a tomada, que é a corrente alternada, para uma forma que seja adequada para alimentar os dispositivos eletrônicos. Por exemplo, smartphone, iPhone, televisão, microsystem, né? Ok? Vantagem e desvantagens aí das fontes lineares e chaveadas. Fontes lineares são mais robustas, simples e fáceis de projetar. Podem ser mais baratas ou não. São muito volumosas e pesadas, galera legal. Fonte chaveada não são tão robustas, mas difíceis de projetar e consertar. Podem ser mais baratas ou não. São pequenas e leves. O professor Alain colocou um exemplo aí de uma fonte chaveada de 65 watts, com tecnologia de ponta, e uma fonte linear de 29 watts. Olha o tamanho dela, ok? Bem mais robusta, certo? Principais características de uma fonte de alimentação linear. Regulação. Ela geralmente tem uma boa regulação de tensão, o que significa que a tensão de saída permanece estável, mesmo quando a tensão de entrada varia dentro de certos limites. Simplicidade. São relativamente simples em termos de design e têm menos componentes ativos. Baixo ruído. Tendem a gerar menos ruído elétrico, tornando adequadas para aplicações sensíveis a interferências. Baixa eficiência em comparação com as fontes chaveadas, as fontes lineares são menos eficientes, galera legal. O que significa que convertem uma quantidade significativa de energia em calor. Principais características de uma fonte de energia chaveada. A chaveada oferece alta eficiência. As fontes de alimentação chaveadas são geralmente mais eficientes do que as lineares, o que significa que converte menos energia em calor. Pequeno tamanho e peso, devido à sua eficiência. Elas tendem a ser mais compactas e leves em comparação com as lineares. Maior complexidade. Os circuitos das fontes chaveadas são mais complexos do que os das lineares e podem incluir componentes como transistores de potência, indutores e capacitores. Possibilidade de ruído elétrico, elas podem gerar ruído elétrico, o que pode ser um problema, né, em aplicações sensíveis ao ruído, a menos que sejam adequadamente filtradas. Uso comum. São amplamente usadas em eletrônicos de consumo, como laptops, smartphones, carregadores de bateria e fontes de alimentação de computadores. Você está gostando do conteúdo? Deixa o seu like, compartilhe o conteúdo com seus amigos e me fala de qual estado e cidade que você está vendo esse vídeo. Ok? Certo? Bem, a escolha entre uma fonte de alimentação linear e uma fonte de alimentação chaveada depende das necessidades específicas de aplicação. As fontes lineares são ideais quando a regulação precisa da tensão e a qualidade da energia são mais importantes.
enquanto as fontes chaveadas são mais adequadas quando a eficiência energética e o tamanho compacto são prioridades. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi sobre fontes de energia linear e chaveada, ok? Logo mais, o professor Alan vai estar dando dicas de manutenção eletroeletrônica sobre esses equipamentos. Obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana.